Para falar sobre os benefícios do milho e apresentar os seus diferentes tipos, eu recebo aqui na nossa casa o nutricionista Felipe Félix. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Biane. Fico muito contente. Uma ótima tarde a todos os nossos telespectadores. Conte para mim, Felipe. A gente, quando fala de milho, a gente já pensa na festa junina. Sim, sim. Né? Mas antes da gente entender mais ou menos se a gente pode comer bastante, pouco, o que é bom ou não, quais são os benefícios do milho? São inúmeros benefícios, né? Você estava falando aqui sobre a origem do milho, que vem inclusive do México, né? Começou com o cultivo de grãos nativos chamado teozinto. E tem vários tipos de milho. Alguns benefícios até diferenciados, né? Nós temos várias formas de uso, mas principalmente é uma ótima fonte de carboidratos complexos. É um dos principais cereais utilizados não só no Brasil, mas no mundo. Então vai nos dar energia pela presença desses carboidratos complexos, né? Legal, doutor. O carboidrato complexo é aquele que tem uma absorção mais lenta. Então, quando você usa o milho, principalmente o milho in natura, o milho verde, você tem uma absorção mais lenta, com mais energia, disposição. Dá mais saciedade? Mais saciedade para o treino e até para o diabético. É claro que precisa, em todos os alimentos, os benefícios dos vegetais, os alimentos da natureza, nós precisamos manter o equilíbrio, né? Uma dieta balanceada. Mas nós temos esse benefício. Além disso, o milho também tem bastante fibras. As fibras solúveis e insolúveis, que são importantíssimas para o bom trânsito intestinal. Ah, legal. Principalmente algumas preparações, como a pamonha, quando você mantém as fibras do milho, né? Quando você mantém, alguns falam assim, o bagaço, né? Você não coa ele, que às vezes você vai fazer um suco de milho, você quer uma consistência, um sabor, aí você vai precisar coar, né? Mas quando você mantém as fibras, maior ainda o benefício nesse sentido. E claro, vai ajudar no emagrecimento, numa dieta balanceada. Porque o intestino está funcionando. Exatamente, o intestino está funcionando, o trânsito adequado. Isso ajuda a controlar o colesterol, os níveis de colesterol. As fibras solúveis, que são aquelas que se dissolvem em água, elas ajudam a controlar o colesterol porque diminuem a reabsorção do colesterol. Então, se a pessoa está ingerindo, vai diminuir a absorção lá no trânsito intestinal. Então, é um benefício muito vasto. E nós temos minerais como magnésio. Magnésio, ele desempenha inúmeras funções no nosso corpo, desde o sistema nervoso, osteomuscular, hormonal. Nós temos o potássio e o fósforo também, que são importantíssimos para os ossos fortes. Legal. São os minerais que nós temos em maior quantidade no nosso corpo, né? Temos também o zinco, que é importante para a imunidade. E falando da imunidade, os vegetais de cor amarela são ricos em carotenoides, que é o provitamina A, né, que o corpo vai transformar em vitamina A. Então nós temos a luteína e a zeaxantina principalmente presente no milho, que nos beneficia nesse aspecto para fortalecer a imunidade e também para melhorar a visão, né? Prevenir problemas oculares dos olhos. Isso. São muitos benefícios. São vários benefícios. E aí você falou que tem vários tipos de milho. Sim, tem Quais vários os tipos de milho. Ah. Vai aparecer aí na tela para vocês. Olha, vamos ver, colorido. Olha só aqui, ó. Tem o milho branco que se usa para canjica, o milho rosa, o milho roxo, o milho negro. Eu acho que eu nunca vi esse roxo. Pois é, são comuns, por exemplo, no México, da Colômbia, em outros países assim latinos, que a origem vem lá do México. Então aqui no Brasil a gente fica com milho amarelo, né, o milho branco da canjica, que são mais convencionais o uso. É difícil até a gente encontrar, a gente queria ter encontrado para trazer aqui em natura, mas é difícil. Só que nós precisamos ter esse conhecimento. Quando um vegetal ele tem a coloração roxeada, por exemplo, aí ele tem outros nutrientes, são flavonoides, né? Neste caso, as antocianinas, então tem antioxidantes específicos. Se você tiver acesso ao milho roxo, aproveite, viu? Porque doutor, tem um valor nutricional maior ainda, é um alimento funcional por excelência. Que demais! Então, nós temos vários tipos, né? E existe, né, desculpa a ignorância, mas, por exemplo, uma mistura para eu deixar ele meio colorido assim ou não? Tem alguns que ficam assim meio coloridos mesmo, aí depende da diversidade, do cruzamento que se faz, né, nessa parte do plantio mesmo.
mas tem milhos coloridos. Aqui você vê algumas diferenciações nas espigas, ó, outras imagens aqui também mostrando, né? O milho vermelho. Então, alguns países aqui da América Latina já tem uma cultura diferente, já utiliza mais receitas. Aqui, ó, os diversos tipos de milho. Olha quantos tipos de milho nós temos. Alguns são mais compridos, então a gente costuma utilizar, né, esses amarillo, né, que é o milho amarelo, mas tem várias opções, vários tipos, milho negro, milho roxo, vermelho, e alguns são menorzinhos, né, dependendo da região, do plantio, da altitude. Por exemplo, na região dos Andes, aí você vai ter um tipo de milho diferenciado. Mas é interessante a gente ter essa noção, esse conhecimento, para saber da diversidade que a natureza nos oferece. Aqui o milho colorido. Nossa, que lindo! Isso aqui não é Photoshop, é milho colorido mesmo, né? É muito bonito. Então a natureza nos dá esses benefícios. E a gente usa do jeito que a gente usa aqui mesmo, pode usar em tudo. Sim, alguns são mais rígidos, né? Aí fica mais difícil, por exemplo, para você comer ele cozido, milho cozido. Mas você consegue utilizar nas preparações. Eles usam muitas arepas também, outros, né? E você falou que o milho ajuda a emagrecer. Sim. Como é que a gente pode fazer, por exemplo, uma pipoca? Pipoca é muito bom, doutor. Mas pipoca pode? Pode. Tem um pensamento que está até na Bíblia, né? Tudo me é lícito, nem tudo me convém, desde que eu respeite o equilíbrio, né? O maior problema, poderia dizer assim, da pipoca é o óleo que você está utilizando para preparar, e principalmente se for em excesso. Hoje nós temos equipamentos que eu uso em casa, um eletrodoméstico simples, que é uma pipoqueira elétrica. Pronto, lá não vai óleo nenhum, né? Exatamente. Agora, o vilão não é o óleo em si. Nós não podemos também demonizar a gordura. Se você vai comer a pipoca que você faz na pipoqueira elétrica, o sabor é diferente, fica faltando alguma coisa. O que eu faço? Acrescento um azeite extra virgem, por exemplo, prensado a frio. Então, se você encontrar um óleo de milho prensado a frio e colocar depois sobre a pipoca pronta, ótimo, gordura boa. Legal. O óleo de milho é bom, doutor? O óleo de milho é bom. A dificuldade é que nós encontramos geralmente o óleo refinado. Os óleos refinados passam por um processamento, então você tem que consumir no mínimo. O ideal seria um óleo extra virgem prensado a frio e você não aquecer. Então você faz na pipoqueira, depois acrescenta o óleo, aí você tempera, fica uma delícia. Ai, gostei. E o que mais? Por exemplo, festa junina. Festa junina a gente tem que gosta. Ter milho, né? Tem que ter milho. Milho pamonha, cozido, milho curau, assado, curau. Bolo. Pode? Pode, desde que haja um equilíbrio. Eu sou um fã de milho, né? Desde a minha adolescência eu gostava muito. Meu lanche, por muitas vezes, depois do trabalho, foi pamonha, parando, às vezes, em algum ponto, na esquina, uma lanchonete, comer um milho cozido, porque eu sei que também é um dos mais nobres cereais. Como eu falei, extremamente nutritivo. Então você pode, eu recomendo sim utilizar, substituindo ou entrando na composição como um dos carboidratos. Então, por exemplo, se você, na hora do almoço, né, vai compor o seu prato, evite utilizar arroz, batata e milho juntos, são vários tipos de carboidratos, se você quer emagrecer. Né? Estamos falando de emagrecimento. Então, na hora do emagrecimento, vamos diversificar, principalmente substituindo as massas, né? Porque as pessoas ficam muito presas, não, tem que ter uma massa, um macarrão, uma torta. Se você faz uma torta usando o milho como base em vez do trigo, já ajuda muito. Legal. Já ajuda bastante. A gente falou até do aspecto intestinal. O milho, ele, por conter também flavonoides, ele é antioxidante. E tem pessoas que não se dão bem com glúten. Então, se você faz uma preparação à base de milho, sem glúten, a digestão é mais rápida, uma boa nutrição, bom trânsito intestinal. Para celíacos é excelente, uma ótima opção, inclusive. Que demais. Né? E aí tem várias formas de preparação. Por exemplo, a pamonha, se ela é salgada, a gente tira o queijinho, que às vezes põe no meio. Pode diversificar, colocando até o palmito, pode colocar outros ingredientes, outros recheios, né? Pamonha doce, aí quem que tem que cuidar mais com o consumo de carboidratos? E falando da pamonha, falando do bolo, falando do curau, exatamente. É o diabético, né? O diabético ele tem que dosar. Isso em geral, carboidrato em geral e principalmente os pratos doces. Vai fazer com adoçante, pode usar, por exemplo, o xilitol, pode utilizar outros adoçantes que vão substituir
e compor o seu prato com saladas, com outras opções, naturalmente, né? Aqui, doutor, a gente tem no Vale do Paraíba aquela coisa do suco de milho. Suco de milho. Que é eu gosto. Delicioso. Muito bom. Faz bem para nossa saúde. Como a gente pode preparar um bom em casa? Faz muito bem para a saúde. E eu vou te contar um segredo, Fabiane. Lá em casa a gente tem uma plantação de milho. Claro, agora Gosta no de milho inverno, de verdade, não, né? a gente gosta. Eu moro numa chácara. E meu sogro esteve lá conosco há 3 meses. Plantamos lá uma roça, pequena roça de milho. Quando você colhe o milho verde fresco, nossa, é outro sabor. Aí você faz um angu desse milho, faz um mingau de milho. Aqui, por exemplo, nós temos um creme de milho. Você pode fazer um mingau, um angu mesmo. Ele cozinha, tritura o milho, bate no liquidificador, cozinha, faz esse angu, esse mingau. Depois você bate com leite. Ou um leite vegetal e adoça, tá pronto o suco de milho. Eu, por exemplo, utilizo leites vegetais, leite de amêndoas, pode utilizar até o de soja, o leite de coco. Então você tem as opções, porque hoje tem muitas pessoas com intolerância à lactose, né? Sim. Então é uma delícia, é uma delícia. Eu sou fã de suco de milho e eu fico lá de olho, fiz até alguns stories, postei no Insta, né, mostrando nossa roça lá de milho, a colheita, o milho orgânico. Quando você colhe ele fresquinho, assim, é uma delícia. É outro sabor, isso é verdade. A gente estava falando do creme de milho que a gente fez esses dias. Fazer com o milho in natura é outro sabor, ele dá um outro sabor mesmo. É outro sabor. Esse que a gente compra também faz bem ou não? O milho enlatado? Enlatado, O milho enlatado é assim, né? Quem não tem cão caça com gato, né? Sim. Então, quando nós falamos dos vegetais, a prioridade sempre é o vegetal in natura e o vegetal, o mesmo vale para os cereais, né? E de preferência orgânico. Se você tem essa opção, ótimo, 100%. Ah, mas eu não tenho acesso, não estou na roça, não moro numa chácara, não estou encontrando. Então não tem na feira. Exatamente, não tem na feira. Dependendo da região do ano, da época do ano, você não encontra, dependendo da região. Aí você usa o milho enlatado, você lava ele para reduzir, né, os tóxicos, ou aqueles que vêm em sachê. Você encontra, melhor ainda, congelado. É melhor? Congelado, é preferível, porque você não tem todo o processo ali de aditivos químicos para conservantes. Para conservar, né? Você não tem todos os conservantes que estão presentes no enlatado. Então é preferível, se você quer o melhor para a saúde, utilize o milho congelado se você não encontra o milho in natura. E aí outra dica, o que nós fazemos lá, né? Que eu tenho uma colheita boa na roça. O que a gente faz? Cozinha o milho, congela ele. Corta, congela. E congela já cozido? Já cozido. Você pega da espiga, assim como está aqui, cozido, tira ele da espiga, né? Vai debulhar ele, né? Tira da espiga, congela ele cozido, como está aqui. É uma ótima forma da gente também não perder quando a gente compra mais. Exatamente. E aí não vou usar tudo, você congela, porque depois você está ganhando com isso. Sem dúvida. Você compra, por exemplo, milho in natura. Nós passamos na estrada, pegamos um saco de milho, né? Quando eu não tenho no nosso plantio, a gente compra. Você compra um saco de milho, mas vai perder. Você cozinha, você vai fazer o bolo, vai fazer o creme, o curau, o cuscuz. Mas tá sobrando milho. Então você congela. Você congela por até 3 meses, você preserva a maior parte dos nutrientes, congelando. Adorei, doutor, muito bom. A gente pode consumir todo dia? Pouquinho. Pode, não tem restrição assim do uso diário. Tá? Tem comunidades que consomem diariamente, como a CT Colômbia, outros países aqui da América Latina. O detalhe é isso, na composição do prato, você ter essa consciência. Bom, meu nutricionista recomendou utilizar um tipo de carboidrato na refeição. Então, você vai utilizar o milho no café da manhã, né? Aí no almoço você usa outro carboidrato, você vai diversificando. Você tem 3, 4, 5 refeições no dia, dependendo da sua recomendação, para diversificar, né? E no Nordeste, no Norte e Nordeste, quem está nos assistindo do Nordeste, sabe que é muito comum o consumo do cuscuz. Sim. A gente não trouxe aqui, né? Mas o cuscuz tá na base do prato do Nordeste. Do café da manhã, da janta, do café da tarde. Constantemente. Quem nunca comeu cuscuz com ovo, né? Aqui em São Paulo a gente tem o cuscuz à paulista também, que é uma delícia. Eu tive no Pará, tive alguns estados do Nordeste e é muito comum. No Pará eles comem com açaí.
Cuscuz com açaí, uma delícia, bom demais. Então não tem nenhum problema o consumo diário, desde que você mantenha o equilíbrio com a recomendação do seu nutricionista. Eu adorei. Quanta coisa legal que a gente descobriu. Como nosso país é rico, não é? Muito rico, muito rico. Muito rico. E tem um efeito terapêutico também, que eu vou falar sobre o chá de milho, né? Eu tô olhando, eu falei, será que é o óleo ou será que é um chá? É um chá mesmo. É o chá. É o chá do estigma do milho. Estigma do milho ou barba de milho, que é o cabelo do milho. Isso aqui é um remédio natural por excelência fantástico, é um fitoterápico. Para que serve, doutor? Serve para problemas renais, para cistite, prostatite, esse chá. Esse chá que você faz, você pega uma colher de sopa do cabelo do milho, né? Se for seco, se você deixar ele desidratado, você usa uma colher de sopa. Se for ele in natura, 2 colheres de sopa para uma xícara de água. É ótimo, é um diurético excelente, vai ajudar inclusive no emagrecimento. Adorei. Maravilhoso. Aproveita, minha gente, segue o doutor no Instagram pra gente ver o milho do doutor aí. O doutor rico, tem milhão. @Dr. Félix DR, Felipe Félix, tudo junto. O telefone é o 11 96839 0155 e também tem o site que é dr de doutorfelipefélix.com. Muito obrigada, seja sempre bem-vindo à nossa casa. Agradeço. Adorei. Muito bom, doutor.